Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos ver quanto você já conseguiu fazer, né? Vamos comparar com os resultados que a gente vai chegar agora e ver se você já acertou os que você conseguiu fazer. Então vamos chutar mais um valor aqui para x. Por exemplo, 1 sobre 4. 1 quarto. Então, a gente vai fazer esse mesmo passo a passo. Eu acho que, pelo menos para o g de x, uma vez fazendo aqui, você consegue ir acompanhando ou até mesmo fazer sozinho, né? Então, fazendo essa substituição, no lugar de 1/8, colocar 1/4, a gente vai chegar que o g de x vai ser igual a menos 2. Chutando mais um valor, a gente vai chutar alguns valores, né, para que consiga desenhar um gráfico e enxergar qual que é o comportamento. Então, ó, outro ponto, vamos pegar o meio. Bom, você substituindo aqui por meio, você vai perceber que a gente vai chegar em menos 1, né? Percebe que a única coisa que eu estou fazendo é mudando aqui, né? O 1/4 é 2 a menos 2 e meio é 2 a menos 1, né? Então já está até direto, né? Uma maneira bem prática da gente já ir chutando valores sabendo os expoentes. Chutando um valor bastante fácil, né? Chutando 1, se a gente colocar 2 elevado a y igual a 1, isso tem que ser igual a 0, né? Então o g de x, y é igual a 0. E o que a gente pode perceber, o que a gente vai perceber, né? Você construindo o gráfico vai reparar, é que se a gente fizer essa inversão, né, agora tudo que a gente colocou como denominador virar numerador, ou seja, chutar o 2, o 4 e o 8, a gente vai chegar que a resposta basta inverter o sinal, né? Como a gente tinha trabalhado a inversão ali colocando o sinal de negativo, agora a gente não vai ter mais o denominador, isso vai estar no numerador. Então aqui isso vai ser 1, 2 e 3. Bom, para h de x, o raciocínio é exatamente o mesmo. A ideia é que a gente pegue a equação, e aqui a gente pode chamar, por exemplo, de t, né, para não usar a mesma variável, igual a h de x, e aí a gente tem que isso é igual a log de x na base meio. E aí nós vamos fazendo as substituições, né? A gente vai ter que, por exemplo, usando até mesmo os mesmos pontos, né? Vamos fazer colocando ao contrário, ó, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Se você acompanhou as nossas últimas aulas, você já entendeu onde a gente está querendo chegar, né? Então, se você não acompanhou, vai com calma, acompanha aqui com a gente que você vai perceber quais que são os comportamentos que a gente está querendo levantar, construindo esse esboço do gráfico. Então, vamos lá. A gente tem aqui, substituindo o x por 3. Então, você fazendo essa substituição, você vai chegar nos pontos, né? Aqui eu acabei até colocando a resposta, era só substituir por aqui, né? Então, t igual a log de 1/8 na base meio. O raciocínio é exatamente o mesmo, né? A gente vai ter que colocar meio elevado a t igual a 1/8. E aí você vê, você chega à conclusão, né? Que isso daqui é 2 a menos 1. Isso daqui é 2 a menos 3. T, né? Igual, portanto, t igual a 3. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos voltar aqui para o slide e vamos ver como que fica construindo esse gráfico, né? Então, completando essa tabelinha, fazendo os logaritmos, aplicando a operação de logaritmação para todos esses pontos que a gente chutou, a gente tem que chegar num gráfico semelhante a esse que está aqui na tela. Perceba que esse é o gráfico de g de x e esse é o gráfico, o outro à direita é o gráfico de h de x, né? Com base nesses dois comportamentos, que já é esse slide na sequência, a gente vai classificar, a gente vai categorizar a função logarítmica em duas classes, né? A função crescente, percebe que tem um comportamento crescente, ou seja, a gente está subindo,
e tem a função decrescente. Você tem essa noção intuitiva, né? É bastante visual a noção de uma função crescente e decrescente. A questão é, e quando não for visual, por exemplo, quando eu estou fazendo uma prova e é muito rápido, o tempo passa muito rápido, e eu não consigo ficar tendo todo esse trabalho de analisar graficamente o comportamento de uma função. Como que a gente vai fazer? Existe um método e ele é bastante simples. Eu te diria que ele é o preferencial para a gente analisar o comportamento. Por quê? Da mesma maneira que a gente analisava pelo sinal, tanto na equação do primeiro grau e do segundo, aqui existe uma peculiaridade onde a gente vai observar qual é o comportamento da função. Como você pode imaginar, né, a gente vai dizer... isso é o que eu tinha falado, né? Só eu acabei me adiantando, mas o que a gente tem que ver aqui vai ser o intervalo de B, né? Eu acho que até eu acabei trocando a ordem dos slides, é isso que eu estava conferindo aqui, mas... Ah, não, tá aqui, pulou. A questão é, a gente sempre vai dizer que uma função é crescente quando a nossa base for maior que 1. Então você pode perceber nos exemplos, ou seja, na função g de x, a base que a gente tinha era 2. Então 2 é maior que 1, ou seja, a nossa função é crescente. Perceba agora que na h de x a gente tinha uma função, a nossa base era igual a meio. Então, o que a gente tem? Como a nossa base, pelas condições de existência, que era o slide anterior que estava dizendo, né, que é para a gente lembrar das condições de existência, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1, percebe que o intervalo onde uma função é decrescente é nessa restrição, né? A nossa função vai ter que ser positiva, isso é a condição de existência, e diferente de 1. Ou seja, vai estar nesse intervalo. Se você olhar para a base e for uma fração, essa função vai ser decrescente. Então presta bastante atenção nisso. Essa é mais uma informação para você ter bastante fácil assim, o acesso, para você saber o comportamento de uma função, né? Se ela vai ser crescente ou decrescente. Então, da mesma maneira que a gente definiu função e equação, agora a gente vai... da mesma maneira que a gente definiu função, na realidade, né, desculpa, a equação ela também é definida quando o logaritmando tem a incógnita. Se a gente via antes nos outros tipos de funções, primeiro grau e segundo grau, a presença da incógnita, aqui a gente vai identificar uma equação quando a gente tiver também uma operação, né, entre logaritmandos de mesma base. Então, para resolver uma equação logarítmica, a gente vai ter que aplicar as propriedades. A gente já viu as propriedades na aula passada, né? E, se não me engano, até na anterior eu tinha comentado para a gente fazer algum dos exercícios. A questão é que para você fazer qualquer exercício de equação logarítmica, você vai ter que ter se lembrar de sempre começar pelas condições de existência e aí depois você vai ter que analisar as propriedades. Se você não se lembra, não tem problema. Aqui eu também trouxe para nossa aula quais são elas. Então aqui a gente vai passar de uma maneira bem rápida, porque você vai ver que é praticamente aplicação. Então a gente vai aplicar isso nos exercícios que vem logo na sequência, mas então anote, essas são as propriedades. Então a gente tem a primeira, que até ignore um pouco a parte da direita, né? Vamos olhar só para a esquerda, onde está log de m vezes n na base b. A ideia é, sempre que a gente tiver uma multiplicação no logaritmando, a gente vai separar numa soma de logaritmos. Então é isso que a propriedade diz, que a gente consegue distribuir, né, em dois logaritmos uma propriedade, uma multiplicação. Então essa é uma propriedade, a propriedade da multiplicação. E o que eu até comentei nas últimas aulas, e você vai perceber nos exercícios dessa aula também, é que a grande sacada em vários exercícios é você ter em mente que a gente tem o caminho contrário. Então, em vários exercícios a gente vai chegar numa soma. Lembra, até mais para frente vai aparecer aqui, eu já vou apresentar, né, caso você não viu, que é a propriedade de mudança de base. Então, esses são os artifícios que a gente vai ter para resolver uma equação logarítmica. Então, fique bastante atento.
O próximo é a propriedade da divisão, né? Se a gente já falou da multiplicação, tem que ter a divisão, e a divisão nos diz o quê? Que a divisão de dois termos do logaritmando pode ser separada na subtração de dois logaritmos. Então, mais uma vez, tenha sempre em mente esse caminho, né, da esquerda para a direita, mas é bastante importante você ter já aquela noção de poder fazer o caminho da volta. Existem vários exercícios que vão cobrar isso. Bom, a próxima é do expoente, a famosa regra do tombo, né? Se a gente tem esse b aqui como expoente, ele vai vir, cair aqui na frente, né? Ele vai virar uma constante, aí ele vai multiplicar. Então vai ficar b vezes log de a, que é exatamente o que está aqui. Então essa propriedade você vai perceber que a gente vai usar bastante. E a mesma coisa, né? Perceba que da mesma maneira que a gente conseguiu fazer o tombo, a gente pode destombar, né? Que seria a operação contrária, que é passar essa constante multiplicando o logaritmo para virar o expoente do nosso logaritmando. Bom, passando para a próxima, né? Você pode até perceber que agora mudou o lugar do expoente, agora o expoente está na base, e aí você pode se perguntar, né, se existe a regra do tombo, existe um tombo inverso, e nesse caso é exatamente o que acontece, até mesmo como a gente costuma conhecer essa propriedade aqui de baixo. Essa propriedade diz que sempre que a gente tem um expoente na nossa base, para a gente fazer isso virar uma constante multiplicando o nosso logaritmo, basta inverter, né? Basta colocar em forma de fração, 1 sobre o expoente. Então isso daqui vai vir para fora, sempre no denominador com o 1, dividindo o 1. Bom, próxima propriedade. Como eu tinha falado, a mudança de base, essa daqui é uma campeã nos exercícios de vestibular um pouco mais disputados, né? Por quê? Porque ela não são todos os alunos que têm afeição pela parte de logaritmo, então imagina quantos que decoram todas essas propriedades. A questão aqui é que quando tem vários exercícios que você vai perceber que a gente não vai trabalhar com a mesma base. E existe uma propriedade que faz a gente sair dessa situação, que é o quê? A mudança de base. Então essa daqui é para guardar no fundo do coração. Por quê? Porque a gente vai mudar uma base que a gente escolhe, essa base que eu estou falando aqui é a W, então vai ser ao nosso arbítrio, assim, você vai ver qual que é o valor ali de base que vai me facilitar a resolução. Então a gente escolhe esse valor e para isso a gente tem que abrir numa divisão de dois logaritmos. Então perceba que essa aqui é extremamente importante. E o que a gente tem que comentar sempre, e você tem que ter em mente sempre, é o caminho inverso, né? Se a gente faz essa operação de mudança de base, se você percebe que existe a divisão de dois logaritmos numa mesma base, você pode reduzir para essa forma. Então perceba que você vai ter que estar bastante atento nos exercícios. E você consegue pegar essa dinamicidade na resolução quando? Quando você está praticando bastante. Bom, existe mais algumas que, se não me engano, são as consequências, né, da propriedade. Então, quando a gente quer inverter, por exemplo, perceba que a gente tem m no logaritmando e n na base. Eu quero inverter a ordem do meu logaritmando com a minha base. E o que eu faço? Transformo isso numa fração. Coloco 1 sobre o inverso. Aí eu mudo a posição. Você percebe que aqui são propriedades de posição, né? A gente muda posições. E aí, mais uma vez, eu vou insistir bastante. Você vai perceber que realmente faz a diferença você ter essa consciência do caminho inverso. Bom, perceba que agora a gente consegue agrupar, né? Essa é uma propriedade que traz para a gente uma maneira de agrupar dois logaritmos num só. Perceba o que se repete aqui. Você consegue perceber? Essa daqui eu diria que é a mais difícil de você memorizar. Por quê? Porque aqui a propriedade, assim, se você ficar encarando aqui, você vai chegar na conclusão. Mas a questão é que sempre que a gente observar que existe uma base que coincide com o logaritmando, é como se a gente desconsiderasse, né? Assim, dizendo a grosso modo, né? Com certeza, essa não é a maneira mais técnica de dizer, mas para você realmente lembrar da propriedade, o que você precisa fazer? Você vai desconsiderar, entre aspas, a base e o logaritmando que se repetem e agrupar os outros termos. Perceba que o m continua sendo logaritmando aqui e w continua sendo a base aqui.
Então, essa é outra propriedade bastante importante e que, mais uma vez, eu vou insistir em dizer: não se acostume no caminho natural das coisas, sempre existe o caminho inverso. Bom, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta já para até ver se existe mais alguma propriedade que vale a pena ressaltar ou se não já tacar pau em exercício. Até já.